Mário Quintana dizia que os livros não mudam o mundo, as pessoas mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. Você já parou para pensar na importância do hábito da leitura em sua vida? Se não, continue comigo até o fim desse vídeo e vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é José Luiz, eu sou um grande entusiasta em educação financeira e mudanças de hábito. Hoje eu vim aqui para falar sobre os principais benefícios do hábito da leitura, principalmente a leitura de livros. Se você ainda não é inscrito ou inscrita do nosso canal, não perca mais tempo. Se inscreva e ative o sininho para receber muito mais notificação e poder ajudar o nosso canal a levar muito mais conteúdos às outras pessoas. Vamos lá. Primeiro hábito que eu acho de extrema importância na leitura, que é a melhora do funcionamento do cérebro. Fazendo uma analogia e uma comparação entre duas coisas, eu enxergo exercitar o cérebro como exercitar o nosso corpo. Quando a gente sai para academia ou para fazer uma série de exercícios buscando uma melhora no condicionamento físico, um aumento da força e da resistência, além de uma perca de peso, a gente sai e faz essa prática para buscar essa resistência, esse condicionamento físico. Não diferente, isso acontece com o cérebro. Porém, a forma como exercitamos ele vem através da leitura, da prática, do aprendizado de novas ideias e novos conhecimentos. Quando nós colocamos ele em altas frequências para que ele possa captar informações de ambientes externos. Além do mais, como já foi comprovado em alguns testes científicos, que o cérebro, quando a gente está lendo, ele se comporta como se estivesse passando aquilo que está sendo lido no momento, como se você estivesse presente naquela situação. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine-se lendo um livro onde o personagem está em alta velocidade dentro de um carro. Então, essa é a sensação que você sente ao ler o livro é como se você estivesse dentro do carro dirigindo aquele veículo, tá? Outro motivo, ainda dentro da melhora do condicionamento do cérebro, é a questão da redução de doenças, protegendo aí doenças como o Alzheimer, que provoca aí esquecimentos ao longo da vida, principalmente nas idades mais avançadas, causando aí um esquecimento parcial e total da história da pessoa, das pessoas com que conviveram com ela, com quem ela conhece. Segundo benefício, o estímulo à criatividade. Você, eu tenho certeza que já parou e se imaginou sendo aquele personagem, ao ser citado no livro um ambiente, uma praia, uma caverna, você começou a formular na sua cabeça como poderia ser esse ambiente, se fez presente dentro da leitura, do ambiente, dos acontecimentos, começou a criar na sua imaginação toda aquela história, contextualizando como poderia ser tal pessoa, quais os sentimentos daquela situação. Então você começa a aumentar e estimular a sua criatividade, isso possibilitando formar várias ideias. É até um assunto que eu falo no meu vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá, o link está aqui em cima, onde fala sobre condicionamento mental. Segundo uma fórmula colocada pelo escritor do livro Mentes Milionárias, ele cita uma fórmula onde a sequência dela é a seguinte: a programação mental, que é tudo aquilo que a gente absorve ao longo da nossa vida, principalmente na fase de infância, ela se concebe pensamentos que conduzem a sentimentos, que conduzem à ação, que é você ir lá e tirar toda essa ideia do campo abstrato e trazer para o campo físico, que por consequência trazem os seus resultados, independente se eles são bons ou são ruins. Porém, essa é como se fosse uma cronologia desde da formulação da sua ideia, da sua criatividade,
até aquilo num plano físico, numa ideia colocada em prática realmente. Então isso é o que para mim eu levo, né, como um benefício do estímulo à criatividade. É poder viajar dentro de um livro, poder formular ideias, criar histórias novas em cima de uma história ou de uma autobiografia, assim como fatos que aconteceram no passado. O terceiro benefício é incitar o senso crítico. Quando você começa a ler, seja um livro de história, seja um livro de acontecimentos fictícios, assim como autobiografias, bibliografias, você começa a aumentar o seu senso crítico, você começa a questionar os porquês. É como aquelas crianças, né? Quando ela começa a estudar, ela é cheia do porquê. É um hábito que todo ser humano, ao longo da sua vida, deveria ter. E a leitura, ela permite isso. Então, quando você começa a ler fatos que se passaram, ou talvez até algumas coisas que ainda estão se passando, você começa a questionar: por que aconteceu isso? Não poderia ter sido dessa forma? Por que fulano ou cicrano fez desse jeito e não fez desse? Olha, ele fez, mas eu não preciso fazer. Você começa a ter ali uma liberdade de pensamento. Você começa a criticar o que talvez antes não era criticado, te possibilitando assim novas visões, novos rumos a seguir, tá? E o quarto, aí não menos importante, é você provocar a empatia. A empatia é um sentimento, para quem não conhece, de se colocar no lugar do próximo. É você sentir o que aquela outra pessoa está sentindo, ou pelo menos tentar sentir. É você tentar imaginar o que está se passando na cabeça da pessoa, como ela está se comportando em relação a tal dificuldade, o que eu posso ou não posso fazer para ela, o que eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para ela. Esse é o senso de empatia. A gente ouve muito falar, né? E é até bonito quando a gente ouve, mas na prática, isso nos dias atuais tem uma grande resistência em ser colocado em prática. Então, provocar empatia nos permite também a aceitar minorias sociais, por exemplo, negros, imigrantes, assim como tantas outras. A leitura, o hábito da leitura nos abre a cabeça para poder entender culturas e hábitos de outra pessoa, não julgando elas nem melhores e nem piores do que a nossa, e sim diferente, trazendo para nós uma aceitação maior das escolhas das outras pessoas. Então, esse é um benefício que vai se passar gerações e gerações e sempre vai estar presente aí na nossa sociedade, assim como outras também. Então, eu indicaria todo mundo a ler. Se você se identificou com algum desses quatro benefícios que a leitura traz para a sua vida, eu te aconselho a ler e entender isso como um benefício a si próprio, que o hábito da leitura vai te trazer uma melhora e não aquela coisa desgastante que só vai tirar meu tempo do nosso dia, entendeu? Eu indico aí para você que ainda não tem o hábito da leitura e quer começar a colocar isso em prática, que não comece de uma vez, que vá lá e já cate um livro e queira ler ele num dia só. O que eu indico é que você cate o livro e comece a ler de 2 a 3 páginas por dia, tire aí pelo menos 10 minutos nos primeiros dias de leitura e vá aumentando isso gradativamente conforme vai aumentando aí o seu interesse pelo livro, tá? E outra coisa, para que haja um interesse pelo livro, eu te indico a escolher livros que você tem afinidade com o conteúdo, entendeu? Isso vai te ajudar a ter muito mais atenção ao que está sendo falado pelo autor, pelo escritor ali no livro. Então, se você gosta de romance, eu te indico e eu te aconselho a escolher livros de romance, não livros de finanças, porque você vai ter muito mais atenção à história, ao conteúdo, e isso vai te desenvolvendo o hábito da leitura, entendeu? Se você gosta de ficção científica, que escolha um livro de ficção científica,
para que você possa, além de estimular a sua criatividade aí, começar já a desenvolver o seu cérebro, a malhar, né, a sua massa cefálica aí. Ah, não, eu gosto de desenvolvimento pessoal. Escolha livros de desenvolvimento pessoal para que você possa aprender a tua atenção no livro, principalmente nesse início, onde tudo vai parecer que vai atrapalhar, tudo vai incomodar, então a sobrancelha começa a coçar, vai chegar alguém exatamente no momento que você cata o livro, você cata o livro para ler e logo o sono aparece, entendeu? Então, exatamente para que nesse momento você não desanime da leitura, você tem que ter na sua mão uma história que você tem afinidade, tá? Eu pessoalmente, como eu falei no início do vídeo, eu sou um grande entusiasta, eu gosto de estudar assuntos como educação financeira e mudanças de hábito. Então eu leio muito livros de ajuda pessoal, educação financeira, como investir. E eu até trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês que são os principais livros que eu indico. E eu tenho como livros de cabeceira, onde volta e meia eu estou revendo esses livros, entendeu? Então, vou até mostrar alguns para vocês aqui. Alguns desses livros já foram escritos há quase 100 anos e assim, são livros na área que eu tenho afinidade, que na área que eu tenho interesse, são livros que já estão validados durante os anos aí. É um livro que ajuda a falar sobre acúmulo de dinheiro, mudança de hábitos, e é exatamente o que o nosso canal propõe a trazer para todos vocês, entendeu? Então eu tenho aqui um dos livros que é O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, né? Então é um livro que ele fala aí sobre multiplicação de riqueza, né? Ele coloca formas de como as pessoas ou alguns personagens lá na antiga Babilônia, que foi aí uma das cidades mais ricas da época dele, entendeu? Como elas se comportavam, elas agiam em relação ao dinheiro. Fala um pouco também sobre, por exemplo, da importância da busca do conhecimento, e ele faz uma comparação de conforme o seu conhecimento aumenta, o seu valor monetário também tende a aumentar junto com isso, entendeu? É claro, como eu te falei, você tem que usar nesses livros um pouco ali um dos benefícios da leitura de livros, que é o senso crítico. É você analisar tudo que está sendo colocado pelo autor, que foi escrito há 100 anos atrás, e se perguntar o que disso, qual aprendizado eu posso trazer da época dele para a minha época. O que eu posso implantar do que foi dito na minha vida nos dias de hoje, entendeu? Outro livro que eu indico aqui é o livro de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, onde aí ele cita alguns assuntos de grande importância, principalmente nos dias de hoje. Também é um livro que a sua primeira edição surgiu lá em 1937 nos Estados Unidos. É um best-seller, entendeu? Foi recordista de vendas. Então, algum dos assuntos principais que ele fala aqui é, por exemplo, um jeito simples de causar boa impressão inicial, maneiras de convencer pessoas, principalmente para quem trabalha aí na área de marketing, de venda. É um livro de grande importância, então ele te dá algumas dicas de como você consegue atrair atenção, cativar essa pessoa e às vezes fazer com que essa pessoa também compartilhe de objetivos teu, te dando aí muito mais força e ajuda, né, na busca por isso. Outro livro que eu indico é do Thiago Negro, chamado Do 1000 ao 1.000.000 Sem Cortar o Cafezinho. É um cara que eu sigo, eu tenho ele como um dos nortes quando se diz em questão a investimento. Ele tem algumas bases, alguns princípios que ele segue,
que também se identificam com os meus princípios, e nesse livro ele fala como ganhar bem, como gastar bem e como investir mais. Então eu indico a todo mundo, até para entender e aprender um pouquinho como tratar o seu dinheiro e como sair de uma pessoa que só gasta para um investidor. Um outro livro que eu tenho aqui é o livro de Mark, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. A primeira vez que eu vi o título desse livro, eu falei, não vou ler esse livro aqui não, porque o cara deve ter um conteúdo aqui horrível. E assim, não julguem o livro pela capa. Quando eu comecei a ler esse livro, eu vi que muita coisa aqui fazia sentido. Então ele fala exatamente da a gente se importar com as coisas que devem ter importância na nossa vida. E a gente fica aí às vezes ligando para coisas ou se importando com coisas fúteis que não merecem a atenção da gente, e a gente acaba dispersando foco naquilo que a gente se propõe a fazer. A gente quer dizer sim para todo mundo e no final da história a gente diz não a nós mesmos. Então esse livro, pra você ter uma noção, é um livro que já tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Então não é um simples livro, o conteúdo que traz aqui dentro é de grande relevância, foi para mim e eu acredito que para vocês vão ser também, tá? Fora esses livros, eu tenho vários outros livros, porém eu quis trazer esses daqui, que é um pouco mais do que eu tenho contato no dia a dia. Então sempre quando eu tenho uma dúvida, acabo abrindo esses livros e geralmente eu encontro algo referente ao assunto. Um outro escritor que eu gosto muito é o Napoleão Hill, que é o autor do livro Pense e Enriqueça, um best-seller também, um dos mais vendidos no mundo. Ele tem um livro chamado Uma Entrevista com o Diabo. O nome também soa um pouco estranho, mas o conteúdo vale a pena você ler e prestar atenção. Ele tem um outro livro também, que é como se fosse um manuscrito, chamado A Lei do Triunfo, onde através desse livro ele traz ali as principais causas de sabotagem, alguns fundamentos como medo, autossabotagem, procrastinação. Então ele traz um pouquinho desse contexto, e é um livro também que foi escrito há quase 100 anos, aí já se passaram por várias edições, porém é um livro que quando você lê, você fala, como pode um livro ter sido escrito há 100 anos e caber tão bem nos dias atuais, entendeu? Galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aí. Se você gostou, eu peço que compartilhe esse vídeo com aquele que você acha que esse vídeo pode ter uma certa importância, e eu espero que a leitura mude a vida de vocês assim como ela começou a mudar a minha também. Hoje eu leio o livro todo dia. Foi uma mudança gradativa aos poucos, porém hoje, se eu não consigo ler por um motivo ou outro, eu sinto aquela necessidade durante o dia, tá? Gostaria de falar também que essa necessidade de ler e o hábito de ler não necessariamente tem que ser livro, você pode ler revistas, jornais ou até mesmo conteúdos, mídias digitais, filmes que te agregam valor, que te trazem conteúdo de relevância. Eu espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo e um abraço a todos vocês. Até mais!